Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio. Novamente deu um problema técnico aqui, porque minha esposa acabou de chegar agora com os artigos, né? Elas foram fazer compras, nós vamos ter um jantar de casais no sábado, e ela acabou de chegar agora e tive que parar aqui e ajudar ela a entrar com os ingredientes na garagem do carro aqui, e realmente tive que parar. Mas estamos retornando aqui, peço perdão aos irmãos que estavam na live aí, que queiram retornar, participar conosco, nosso pastor Luiz e outros irmãos, são nossos convidados nessa noite, para estarmos aqui falando nessa live, sobre o tema que é a mão que te leva para o vale, para o deserto, é a mesma que te guia, te sustenta e te dá vitória. Então, nós queremos nessa noite que você possa estar compartilhando, participando dessa live. E mais uma vez eu reforço aqui nosso pedido de desculpa aqui por esse incidente que ocorreu, onde tive que parar às pressas aqui. Estava minha esposa buzinando com o carro ali com material para o jantar. Algumas coisas que faltou comprar. E eu parei aqui quando eu estava no livro, aqui capítulo 42 de Jó, onde ali Jó, ele se expressa a Deus dizendo: com ouvidos te ouvia, mas agora te vê os meus olhos. Então ali, Jó, em um dado momento, ele começa a questionar na vida dele o que ele estava passando, porque lhe causou muita dor, ele perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo, os animais, as ovelhas. E ali, os amigos de Jó criticaram Jó, ao invés de ajudar, criticaram. Então Jó entrou numa situação que até tem um momento que ele se arrepende de ter nascido. E aí, de tanto ele chegar e questionar a ação de Deus, aí Deus diz para ele, responde para ele, começa a dialogar com Jó e fala com Jó: onde estava tu quando eu fiz o firmamento? Cadê as colunas que sustentam os céus? Ele perguntou a ele onde tinha mão, quem podia parar as ondas do mar? Onde estavam as mãos que paravam as ondas do mar? E Jó viu que realmente ele não conhecia nada de Deus. Então depois Deus responde Jó com bênçãos dobradas, amigos, parentes, de longe, de perto, era com muitos presentes para Jó. Aí ele chega a essa conclusão: eu pensei que te conhecia, mas era só de ouvido, que agora te vejo os meus olhos. Então o tema hoje, como eu disse, é a mão que te leva para o vale ou para o deserto, é a mesma que te guia, te sustenta e te dá a vitória. Então Jó questionou o Senhor. Eu não estava entendendo que nada acontece na tua e na minha vida sem que Deus não tenha uma participação, sem que Deus não permita. Que a Bíblia diz no livro do Senhor, aqui no livro de Deuteronômio, que no capítulo 8, no versículo 2 e 3, diz assim: a caminhada no deserto, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, isso viverá o homem. Então ali o Senhor disse que ele que guiou o povo, levou para o deserto e guiou esse povo no deserto. Ele provou ali nesses 40 anos. Ele disse que foi ali para humilhar o homem, para provar, quer dizer, para levar o homem a um estado de que ele pudesse conhecer a sua dependência total de Deus. Aí muitas pessoas não entendem porque passam por muitas lutas e abandonam a casa do Senhor, pensam que Deus não está observando, pensam que Deus não está vendo e param. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus fiel, meu irmão. É Ele que leva eu e você para o deserto, para nos preparar para o melhor, para coisas que nós nem imaginamos. Deus tem o controle das nossas vidas, Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então nessa noite eu queria iniciar contando o caso de uma missionária que eu e minha esposa estávamos no culto de missões em 2011. E naquele culto eu vi o testemunho dessa irmã, que estava na Indonésia fazendo uma obra tremenda. E Deus usando ela poderosamente. Ali ela tinha um quarto, né? Ela descansava, ela andava o dia todo fazendo a obra, à noite eu parava para descansar naquele quarto. E ali estava
era muito abafado, muito quente, então ela queria um ar-condicionado. Então naquela construção do quarto, ela pediu que deixasse um buraco em cima da medida exata de um ar-condicionado. E ela ali fazendo a obra, orando todos os dias, Senhor, me dá um ar-condicionado, toca no coração de alguém. E um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e foi passando o tempo, ela estava orando, fazendo a obra e orando pelo ar-condicionado, que realmente era muito quente. Ela chegava ali cansada daquela obra de missões, e ela queria ali ter um momento de descansar e relaxar, mas para isso aquele vapor que saía daquele cômodo incomodava muito ela. Então, incansavelmente, orava ao Senhor, pedindo que o Senhor tocasse no coração de alguém que desse a ela um ar-condicionado. E ali foi passando o tempo e, de certa forma, o coração dela foi vendo aquela necessidade e ela entrou num estado em que ela começou a cobrar a Deus. Senhor, cadê o meu ar? Senhor, toque alguém, Pai. E isso começa os porquês, porque no momento que a pessoa não está entendendo o que está passando, Satanás entra no meio para provar a pessoa. E ali aquela senhora ficou um bom tempo ali cobrando a Deus do que porquê daquele ar que ela não conseguia, que ninguém doava, que ela não tinha como comprar. E ali, naqueles questionamentos, ela foi passando os dias, o diabo começa a tocar no sentimento da pessoa, e aquela mãe começou a passar uma situação muito difícil, porque ela não conseguia entender porque aquele ar não chegava. E certo dia ela chegou da obra de missões, foi descansar, e de repente ela escuta aquele estrondo, aquele barulho se aproximando, ela não sabia explicar porque ela estava dando cômodo. E aí ela entra em desespero quando ela começa a ver entrar água por debaixo da porta. E aí que ela tomou conhecimento que rompeu-se, que um tsunami atacou aquele lugar e as águas volumosas começaram a subir no cômodo dela, e pé, canela, joelho, foi subindo, ela entrou em desespero. Ela viu a agonia da morte, ela que chegou à altura da cintura, foi tomando a altura do peito, não tinha como, ela ia morrer afogada naquele lugar. E ela começou a orar ao Senhor, Senhor, me ajuda, Pai. E ela orando ao Senhor, e as águas subindo, foram subindo, daqui a pouco ela começou a boiar, e aí ela iria morrer afogada, ela estava se aproximando do teto, mas quando estava se aproximando do teto, a ponto de matar ela afogada, ela disse que aquela corrente forte de água puxou ela pelo aquele buraco até a parede onde ia colocar o ar-condicionado. E ali ela pôde entender. Depois ela foi salva, como algumas pessoas, teve morte naquele incidente, naquele tsunami, mas ela foi salva. E ela conta que depois ela entendeu o porquê que muitas das vezes ela orava ao Senhor e não recebia o ar-condicionado. E ela pôde entender que Deus estava guardando aquele lugar onde Ele livraria ela da morte. Aí ela conseguiu entender, após aquele incidente, onde outras vidas morreram, ela entendeu, ainda bem que Deus não ouviu as minhas orações. Então tem esse momento em nossas vidas que pode acontecer comigo, com você, com outra pessoa, que não está entendendo o agir de Deus, e por não entender, nós cometemos certas coisas que até entristecem o Espírito Santo. E aquela mulher ali, ela começou a se lastimar, porque não tinha um ar-condicionado. Mas quando ela foi salva da morte pelo próprio buraco do ar-condicionado, ela entendeu e glorificou o Senhor. Então, assim, eu consegui entender o que Jó diz ao Senhor ali. Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Então, quantas pessoas estão agora, talvez, questionando Deus? Quantos largaram o ministério? Quantos largou as famílias? Quantos casamentos se houve separação e divórcio? Quantas pessoas estão largando tudo porque não entendem o agir de Deus, não conseguem entender que Deus está ali com as suas mãos guiando aquela pessoa e conservando ela naquela caminhada. Então, nessa noite, você possa entender que a mão que te leva para o deserto ou para o vale é a mesma que te guia, te sustenta e te dá vitória. Não entristeça a Deus blasfemando ou reclamando porque você não está entendendo. Ali no livro de Salmo 46, no versículo 10, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aqui nesse capítulo 8 de Deuteronômio, nós vemos que foi Deus quem levou aquele povo ao deserto e guiou aquele povo ao deserto. Interessante que seu calçado, suas roupas nunca envelheceram. Interessante isso. As roupas mantiveram o calçado 40 anos. Então, você vê como Deus é bom, irmãos.
E o povo mesmo assim ali blasfemando, porque não entendia o agir de Deus na vida deles. Então nesse momento, eu queria ler com você, aqui no Jó 5, do 17 ao 19, que diz assim: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão do Senhor, pois Ele é quem abre a ferida, mas Ele mesmo trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrarás, e em 7 tribulações o mal não te molestarás. Esse é o nosso Deus. Está em Jó capítulo 5, versículo 17 ao 19. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. É um Deus fiel. É o Deus que pega eu e você para fazer a obra dele, mas depois ele nos prepara. Imagine se Deus fosse perguntar a você, se quiser, não, você quer passar por uma situação tal, assim, você vai passar um tempo de privação financeira, ou no casamento, ou no seu trabalho braçal, ou você vai ficar enfermo, você quer ficar assim, tem uma obra nisso aí, você vai dizer, não, só tem misericórdia de mim. Ninguém vai querer, porque não vai entender o agir de Deus. Então Deus é aquele que permite a cova do leão, mas está conosco na cova. Deus permite também ser lançado numa fornalha, mas só que ele entra na fornalha conosco. Vemos que naquela passagem onde os 3 servos foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que o rei, quando chega próximo da fornalha, ele percebe que eles não estão sozinhos. Eles percebem que havia um 4 homens com ele na fornalha. Quando Daniel entra na cova, e o leão feroz, faminto ali, destroçaria Daniel. Mas aí o rei, que gostava de Daniel, vai de madrugada à boca daquela caverna e fala: Daniel, Daniel. E ele estava lá: eu estou aqui, o leão não me comeu, rei. E ali o leão teve... Imagina o leão vendo Daniel sem querer comer Daniel. Por quê? Porque tinha um anjo do Senhor ali. Então nós temos que entender que Deus, Ele nos permite estar em algumas situações, mas Ele tem cuidado de nós. É que o inimigo quer que a pessoa venha imaginar que Deus a abandonou. O inimigo quer que a pessoa blasfeme contra Deus, porque ele sabe que isso é um pecado mortal. E a pessoa deixa de olhar para o Senhor e olha para as circunstâncias da vida. Então entenda bem o contexto daquelas narrativas da travessia no deserto. Ali tinha um porquê, ali tinha um histórico. E a maioria daquele povo murmurou, todos murmuraram. Somente Caleb e Josué conseguiram sair daquele povo, alcançar a promessa. Os outros morreram no deserto, porque não estavam entendendo o agir de Deus. Teve um momento que eles reclamavam da água, do maná, das codornizes, blasfemavam contra Moisés, porque não entendiam o agir de Deus. Talvez você esteja assim nessa noite, passando por uma situação, sem entender o que está acontecendo na sua vida, e talvez blasfemando. Mas entenda bem, ao sair do Egito, o povo, no caminho do deserto, as narrativas que descreveram aquilo ali, elas podem ser divididas em algumas unidades, 6 unidades que nós veremos aqui agora, como ali, o porquê, como Deus agiu, como o povo entendeu, qual foi o resultado daquilo tudo. Então que você possa entender que nessa noite, Deus está cuidando sobre a sua vida. E Ele quer fazer você conhecê-lo mais. Ele quer fazer você conhecê-la mais, meu irmão. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Não proíba, não atrapalhe o agir de Deus. Então, ponto 1, ali, quando houve águas amargas, ali em Êxodo 15, 22 ao 27, então a água amarga foi um momento de falta d'água de beber. Eles queriam beber água e não tinha água, a água estava amarga. Aí teve que ter um agir de Deus naquele momento. Teve que Deus fazer um milagre para que eles pudessem ali ver o agir de Deus naquele momento da água, porque a água sai da rocha e jorra. E no momento do maná e cordonize, qual era o propósito do Senhor naquele momento do maná e do cordonize? É a necessidade da comida. Então eles tinham que depender de Deus naquele momento e entender que Deus poderia dar alimentos para eles. Qual aquele propósito da água sair da rocha? Qual o propósito? Novamente ali, a dificuldade de falta d'água. Deus ali permite que a água saia da rocha e Deus dá
corrente de água que matou a sede daquele povo todo. A água amarga ali é feito um trabalho do Senhor ali, onde são purificadas aquelas águas, aquele povo pode beber aquelas águas. Então nós vemos que Deus é um Deus tremendo, irmão. E nós, muitas das vezes, entristecemos Deus por não entender o que Ele está fazendo. Se não entendemos, devemos obedecer. Mesmo que não esteja entendendo, obedeça ao Senhor, irmão, porque Deus começa e conclui o que Ele começou. Deus não faz nada pela metade. Nós temos que conhecer melhor esse Deus. Então nós temos que entender, se Ele nos permitiu estar no deserto ou no vale, Ele vai nos guiar. Ele vai nos levar para um final em que vai ser glorificado o nome dele. E veremos que Ele esteve agindo o tempo todo. Você pode estar agora reclamando da vida e não sabendo como vai ser o seu amanhã. Confia somente. Porque se Deus está na sua vida, se você sente que Deus está na sua vida, você sabe que Ele tem poder para amanhã concluir o que Ele começou a fazer hoje. Você não pode abandonar. Você não pode entristecer-se e aceitar as mentiras do diabo e abandonar a caminhada. Então entenda, verdadeiramente, a mão que te leva para esse vale, ou permite você ir para esse vale, como fez com Jesus no capítulo 4 de Mateus, é a mesma mão que vai te guiar, que vai te sustentar, vai te dar vitória. Basta você confiar, basta você estar firmado em Deus, Ele vai honrar a sua caminhada. Boa noite, graça e paz, irmão Marcos do Rosário. Deus te abençoe. Então entenda bem, a guerra contra Amaleque foi um dos inimigos mais ferrenhos ali do povo do Senhor no caminho. Então havia muito conflito entre aqueles povos e Deus sempre atuava naqueles conflitos. Deus capacitava Moisés, Deus sempre, algo acontecia de uma maneira tremenda, que os inimigos eram sempre um número maior, vinham sempre com a qualidade de guerra excelente, mas Deus agia no meio do povo. Então nós vemos que Deus é um Deus tremendo, irmão. Mas mesmo assim tem pessoas nesse momento que estão entristecidas, que não estão entendendo a ajuda de Deus. Que você possa nessa noite entender que Deus pode mudar a sua história. Que Ele permitiu na tua vida, talvez isso que você está sentindo agora, para que você pudesse ter intimidade com Ele, para que você pudesse conhecê-lo na realidade, para que você pudesse ver o agir dele na sua vida. Que Ele diz no livro de 1 Coríntios 10, no versículo 13, que não vem tentação sobre a nossa vida, sobre nós, senão humano. Mas Deus é fiel, não deixa tentar acima do que nós podemos suportar. Antes, Ele dá o escape para que nós possamos suportar. Então, quinto, o encontro de Jetro com Moisés. Ali o sogro de Moisés, com a sua esposa e os seus 2 filhos, vão ao encontro de Moisés no deserto. E ali, naquele momento que Jetro chega, há um ensinamento ali. Moisés estava guiando aquele povo, eram muitas pessoas e Moisés tinha que ali administrar várias situações. Imagina a cabeça de Moisés. Ele tinha que administrar aquelas situações todas para que o povo pudesse continuar a sua caminhada. Aí Deus usa que Jetro chega naquele lugar, e quando Jetro chega, o sogro de Moisés, ele dá orientações a Moisés. Que é isso? Você é louco? Você não vai aguentar isso por muito tempo? Levanta homens, maior de 100, de 200, levanta aí, para que eles possam julgar o povo. E as coisas difíceis, você julga, as fáceis, eles julgam. E ali houve essa administração, divisão de tarefas ali. Então é assim que Deus age. Deus quer nos usar para glorificar o nome dele. Ele há ensinamento, quando nós nos rendemos ao ensinamento de Deus. Agora, quando nós achamos que sabemos tudo, nós vamos passar por uma situação difícil e não vamos entender que Deus está agindo. E muitos abandonam a presença de Deus. Muitos, por não entender, jogam a toalha, chutam o balde e saem da casa do Senhor. E ponto 6, ali foi, quando Jetro chega, foi descentralizado o poder naquele acampamento, daquela multidão. Então agora não estava só a cabeça pensante de Moisés. Ele era o guia, mas as pessoas, os líderes das tribos, pensavam e respondiam por ele. Depois eles juntam Moisés para as coisas mais as coisas mais sérias, mais incisivas. Mas houve uma descentralização daquele povo ali descentralizou o poder. E interessante, a nova organização do povo. Então Jetro foi o instrumento que Deus usou para apoiar Moisés naquele momento, para ver essa descentralização de poder
para que houvesse uma organização, para que o povo pudesse caminhar. Então entenda bem, Deus tem propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados pelo seu decreto. Então, talvez você esteja agora sem entender o que está acontecendo, mas se você confia em Deus, deixe que Ele vai te levar, confia, Ele está no barco. Igual estava com os discípulos estavam gritando ali, Senhor, socorre, Senhor. Interessante, quando ele vem na direção do barco sobre as águas, os espíritos ficam fantasmas, começam a gritar, só falando, sou eu. Aí quando Pedro fala, se é o Senhor, mas eu tenho que ser sobre as águas, só fala, vem. E Pedro ali, o primeiro homem, o único que andou sobre as águas até o Senhor, até que ele duvidou e afundou. Então, essa dúvida que nos atrapalha de ter experiências marcantes com Deus. Então, não sei quais são os seus problemas nessa noite, eu não sei quais são as situações que você está atravessando agora, mas uma coisa eu sei, essa mão que permitiu você chegar onde você está, essa mão que permitiu você ir até, ou te conduziu até esse deserto, é a mesma mão que está te guardando, te guiando e vai te dar vitória. Confia no Senhor. Não deixe que o diabo use esse momento para levar você a duvidar de Deus. Então, nós somos conduzidos ao deserto pelo próprio Deus, como eu falei. É Ele que nos conduz ao deserto. Para ensinamento, para uma preparação. Porque eu sempre falo para os irmãos, que estão vivendo agora é o momento que tem que confiar no Senhor. Entenda, daqui a pouco isso vai ser passado e vai ser testemunho para outras vidas. Então, as situações que nos sobrevêm, nós temos que entender que daqui a algumas horas, dias, meses, anos à frente, será testemunho para você falar com a pessoa assim, olha, Deus pode fazer isso na sua vida, porque na minha vida foi assim, Deus pode fazer. De repente não vai ser igual, vai ser na maior proporção ou menor proporção, mas o Deus é o mesmo e Ele muda a história. Então não abandone o Senhor. Não deixe que o inimigo minta para você nesse momento, a ponto de você esquecer que Deus é fiel para te honrar. Porque Ele diz em Provérbios 24:10, nós se mostrarem frouxos no dia da angústia, a tua força fica pequena. Então confia no Senhor. Não deixe nada tirar a sua vida das mãos do Senhor. E se tem algum problema que está te atormentando, você colocou nas mãos do Senhor, tem pessoas que no momento da aflição, ele tira da mão de Deus, tenta resolver e acaba se machucando. Se você entregou nas mãos do Senhor, aquieta-te. Deixe que Deus tenha poder para resolver o problema que está atormentando você. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então Deus estava poupando o povo não estava entendendo. Iam passar por um caminho, Deus ali queria que eles passassem por um caminho um pouco mais distante, para não passar no meio da guerra. Só que o povo não estava entendendo. Então, no momento da aflição, se você entrar em desespero, você não vai perceber Deus agindo, você não vai entender Deus agindo. E você vai blasfemar contra Deus. Talvez você esteja fazendo isso hoje. Talvez as lutas estão tirando a paz do seu coração e você está maldizendo o momento que você conheceu o Senhor. Tem muitos que dizem assim, era melhor quando eu estava lá fora. Que você não entende que os problemas já existiam, estavam apenas camuflados. Agora que você passou a conhecer o Senhor, o diabo lança na sua face as situações, mas ela já existiu no passado. Que você possa nesta noite entender que a mão que está te permitindo, te levando para esse deserto, é a mesma mão que está te sustentando. Naquele momento que você não consegue entender como você está conseguindo caminhar com as situações que você tem levado, você percebeu que nesse momento você tem força muitas vezes nem para orar, caminhar, não tem força para ajudar, até não tem aquela vontade íntima de ajudar alguém. E você sente que alguma coisa está te impulsionando, às vezes você pensa em parar, mas de repente alguém pede uma ajuda, uma oração, um favor, e você renova as energias e vai lá e faz. Então é nesse momento que Deus está sustentando a sua vida. É nesse momento que você vê que algo está sustentando, que você, alguém fala assim, poxa, esse moço aí, essa moça, poxa, ele está passando por isso, continua servindo esse Deus. Aí entra naquele estado que estava Jó, quando essa mulher diz, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas já falou, mulher, como uma louca falas tu. E continuou a obra, a ponto de lá no final do capítulo 42, ele dizer, eu conheci o Senhor só de ouvido, agora os meus olhos te veem.
Boa noite, graça e paz, irmão Luiz. Tivemos um problema técnico aqui, tivemos que parar as pressas, como eu disse aqui, para ajudar a minha esposa que estava chegando ali, e de repente tive que interromper aqui, mas voltamos aí, e louva a Deus por sua vida, por também retornar, meu irmão. Deus tem bênção para você, irmão. Graça e paz. Então entenda bem, nós somos seres que Deus nos escolheu para fazer a sua obra. Entenda bem, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Lá em João 15, no versículo 16, ele diz: não foi vós que me escolheste, mas Deus escolheu a vós e vos nomeei, para que vós deis fruto e vosso fruto permaneça. Então entenda bem, o Senhor escolheu a mim e a você. Quando Ele escolheu, já conhecia as nossas falhas e nossos defeitos. Então o Senhor não ia nos escolher e abandonar na caminhada. Então confia no Senhor, Ele é fiel para te honrar. Confia no Senhor. Não deixe que o diabo coloque dúvida na sua mente, porque as nossas vitórias e derrotas, sempre digo, estão aqui. Por isso que o Senhor diz que assim como eu imagino na sua alma, assim Ele é. Então imagine você, se você está passando por isso, porque Deus viu em você um guerreiro. De repente você se olha como um homem fraco, uma mulher fraca, vou parar, não vou suportar, fulano é mais resistente, mais forte do que eu, que ele podia estar fazendo isso que eu estou fazendo, mas Deus achou em você qualidades e condições para estar fazendo isso. E até você, para passar pela luta que você está passando. Talvez a outra irmã não suportasse o que você tem suportado. Então entenda bem, permaneça fiel no Senhor. Permaneça fiel glorificando a Deus. Não deixe que nada atrapalhe o agir de Deus na sua vida, nem mesmo você. Se sujeite a Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Isso é a fidelidade do Senhor com a sua vida. Então repito, a mão que te leva para o deserto é a mesma mão que te guia, te sustenta e te dá vitória. Basta você confiar no Senhor. Ele diz lá em Mateus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, seguir o Senhor tem um seu preço. Seguir o Senhor tem as situações que se levantam porque você está seguindo o Senhor. E de repente você acorda mesmo a dificuldade, um problema qualquer, mas é porque você está seguindo o Senhor. E as nossas obras, quando estamos seguindo o Senhor, elas são provadas no fogo, irmão. Por isso não adianta nós sermos crentes só de lábios e não ser de testemunho. Tem pessoas que falam: façam isso, começam a contar vantagem, mas na hora da aprovação abandonam o Senhor. Sabe por quê? Porque lá no livro de Gálatas, o Senhor fala com as mulheres assim: se não souber ganhar seus esposos com palavras, ganhe com gestos. Só quem são os gestos? São os testemunhos. Serve para a gente também. Porque eu aprendi no quartel uma frase que eu nunca esqueço. Diz assim: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, é muito melhor você dar testemunho e guardar os seus lábios para não falar coisas que vão entristecer o Espírito Santo, do que você começar a falar em impropérios e coisas que não tem nada a ver com a palavra. E quando for passar as obras no fogo, você não resiste. Então, a fé é que nos leva, é que nos permite passar por situações difíceis e continuar resistindo. Então continua firme, meu irmão. Continua firme, meu irmão. E Deus vai mostrar na sua vida que Ele é um Deus fiel. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. E acamparam à beira-mar, defronte de Baal-Zafon. Faraó pensara que os israelitas estavam vagando confusos e cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Está em Êxodo 14, do 1 ao 4. Então ali só permitiu que Faraó perseguisse. Deus endureceu o coração de Faraó. E quando a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, ela se revolta porque alguém caluniou, alguém difamou, porque alguém disse que você é assim, assado, que você não sabe fazer isso, ou que você tem que ficar de fora, que tem que fazer ele ou ela. Quantos roubam a sua oportunidade? E as pessoas não entendem que Deus permite isso. Deus às vezes endurece o coração de alguém para ser glorificado naquela situação. E às vezes a pessoa não entende isso. Não entende que Deus é um Deus que opera o querer e o efetuar. E quantas das vezes nós, por não entendermos, queremos ajudar Deus. Até conversei com alguém sobre isso. Alguém que
nesse momento, pode estar nos assistindo. Eu falei com essa pessoa isso, que às vezes, na hora do desespero, por não entender Deus, podemos causar problema, não só para a gente, para toda uma nação. Vemos ali que Abraão, ele obedeceu a Deus quando o Senhor faz, que ele fosse ali cumprir o chamado dele. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não pediu bolsa, não pediu orientação, Abraão confiou e foi. E o Senhor disse a ele que dele levantaria uma grande nação. E no meio de uma dificuldade, da esterilidade da velhice de Sarai e da velhice de Abrão. Então, no meio dessas duas dificuldades, orgânicas, físicas e naturais, Deus deu uma promessa. Deus falou com ele: em ti levantarei uma grande nação. Só que chega lá no momento, começam os questionamentos, e ele pensa: mas quanto que vai nascer meu filho? Porque foram 25 anos, irmão, de espera. Quanto que vai nascer? Ele queria usar o empregado dele como seu herdeiro, no lugar de filho, mas não era o seu herdeiro, não era o seu empregado. Aí depois, aquele momento em que lá na frente Sarai dá um conselho, que ela estava estéril, aquele momento que a dúvida bate, ela fala: não, pega a minha escrava Agar e deita-te com ela para que nasça o nosso filho. Deus não mandou fazer isso, mas no momento de desespero houve um conselho. E quando recebem conselho desesperados, ou de pessoas que estão passando situações iguais, ou que também não têm uma boa experiência com Deus, e mandam fazer coisas que não têm nada a ver com o Senhor. E quantos pedem conselho, até aqueles que não têm intimidade com o Senhor. E o que aconteceu? Abraão deita-se com Agar, e Agar fica grávida, e nasce Ismael. E após nascer Ismael, a escrava Agar se achou no direito de ultrajar sua senhora Sarai. E ali Sarai começou a pesar a mão sobre ela, e ela foge. Ela foge, e depois o anjo encontra com ela no deserto e manda que ela volte. Volte, de onde vens e para onde vais? Ah, vem da minha senhora que está me afligida. Então eu falei: volta-te e se coloca debaixo da mão da sua senhora. Por quê? Porque você não estava entendendo. E por não entender, ela fugiu. E por não entender, quase que ela morre naquele deserto. Porque ela foge a primeira vez, depois da segunda vez ela é mandada embora realmente. Agora ela fugiu. E quando ela foge, porque estava sendo oprimida, estava sendo pressionada por sua senhora, porque ela estava zombando dela, até o próprio seu filho Ismael foi crescendo, virou um adolescente. Mais tarde ele também zomba de quando nasce Isaac. Isaac aos 5 anos de mamada, ele também zomba. E mais uma vez ela sai de casa. Só que agora ela recebeu ordem para sair dali. Então quando a pessoa não entende o agir de Deus, ela é uma criadora de confusão. Porque tenta ajudar o Senhor, ou desestimula-se e tenta desestimular outras pessoas. Porque não está entendendo que a mão que conduz a pessoa pelo vale ou pelo deserto é a mesma mão que guia, sustenta e dá vitória. A pessoa não entende isso. E começa a querer ajudar Deus. E ali Sara e Abraão criou uma grande confusão. Porque lá na frente, aos 25 anos, Deus cumpre a promessa na vida deles. E ainda ela ri. E seu filho chama-se Isaac, que significa riso. Ela ri. E ali não ri. Tu riu sim. Tu riu. Está pastor Antônio chegando aqui. Estava lá. Ela foi adquirir ali os artigos para o nosso jantar de casais no sábado, mas chegou aqui para somar conosco. O nosso tema hoje aqui, para que a pastora possa também participar, é a mão que te leva para o deserto ou para o vale, é a mesma mão que te guia, te sustenta e te dá vitória. Então, como eu estava dizendo, Abraão e Sara acham de ajudar Deus. Como? Sarai empresta a serva para ter um filho com Abraão. Aí nasce Ismael. E agora, porque nasceu debaixo da promessa de Abraão, também o anjo vai ali desperta ela no deserto quando ela foge de Sarai, dizendo: volta-te, volta-te, se humilha debaixo da mão da sua senhora, porque eu tenho uma promessa na vida desse jovem, ele também será pai de multidão. Então, um filho nascido de um erro, por causa de um erro, ele seria agora pai também de multidão. Vemos a briga que tem lá na Palestina, naquelas terras lá na Arábia, porque o povo que mora próximo de Israel são parentes. Por quê? Porque um casal que obedeceu o Senhor, no meio do caminho dá uma cabeçada. Porque não entende o agir de Deus. E ali, quando nasce Isaac, Ismael começa a zombar de Isaac. Aos 5 anos ele é desmamado,
No início, a sua mãe Agar zombava da sua senhora Sarai. Agora, Ismael que zombava de Isaac. Uma adolescente fazendo bullying com Isaac, que era filho da promessa. E aí ela recebe a ordem para sair. Abraão recebe o conselho da sua esposa Sarai para mandar aquela escrava abusada embora. E aquela escrava abusada foi embora com um odre cheio de água, tinha mais ou menos 3 a 5 litros de água naquele odre. Ela vai com seu filho adolescente. E lá no caminho, já quase morrendo de sede, ela bota ele encostado ali na sombra de uma árvore e anda ao tiro de um arco, de uma flecha, para poder não ver seu filho morrer. E novamente o anjo aparece e questiona aquela caminhada dela. E ali, quando o anjo fala com ela, a Bíblia diz que são abertos seus olhos. Ela vê um manancial de água ao seu lado, ela pega a água, dá ao seu filho e bebe da sua água. Então entenda bem, a pessoa quando não está entendendo a agir de Deus, ela está com os olhos cegos, está com os olhos fechados, está cego espiritualmente. Era o caso de Agar, era o caso talvez de você que me ouve nessa noite, que não está entendendo a agir de Deus, não está entendendo, mas o diabo fez isso, fez aquilo outro. Não, Deus que permitiu você entrar nessa situação, porque Ele tem obra na sua vida. Você pode entender isso. Fala para a gente. Visão. As pessoas, às vezes, não entendemos o que Deus quer fazer, situações que se levantam, porque às vezes a nossa visão ela está focada mais nas coisas da terra. A nossa visão, às vezes, ela fica focada mais naquilo que a gente está vendo ao nosso redor, aquilo que a nossa vista alcança. E quando a nossa visão ela está conectada, eu aprendi que quando a nossa visão está conectada com o trono, a gente consegue entender o que Deus fala. E a gente vê que nem tudo que acontece na nossa vida é Satanás. Não, às vezes é permissão de Deus. Às vezes é Deus permitindo, porque Ele quer fazer algo maior na nossa vida, quer nos levar para um nível maior, e para Ele nos levar para um nível maior, é preciso ali nós sermos provados. Porque, eu repito, as nossas obras são provadas no fogo, e o que for palha vai queimar. O que for palha, que eu faço, que eu sou, e que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, porque eu sou. Meu irmão, vai passar no fogo. Na verdade, não somos nada. Se a nuvem, se a gente não estiver seguindo a nuvem... E o próprio Senhor fala no livro de João 15:5, né? Sem mim, nada podeis fazer. A gente vê que o povo hebreu, quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Então, o homem, se não entender o mover da nuvem, ele vai fazer as coisas naturalmente, vai ficar com a visão fechada, mas quando você entende o mover da nuvem, não, a nuvem andou, eu tenho que andar. A nuvem se movimentou, eu tenho que me movimentar. Mas se você não estiver com a sua visão, nós temos que ter a nossa visão, ela tem que estar focada nos céus. A nossa visão, ela tem que estar conectada com Deus. Porque quando o homem tem uma visão que está conectada com o trono, as coisas da terra não atrapalha. Não prevalece, né? Não tira a pessoa do foco. Não tira a pessoa do foco. E também tem um detalhe, eu estava comentando agora, sobre ajudarmos a Deus a fazer alguma coisa quando Deus não precisa da nossa ajuda. Quando o homem coloca a mão, atrapalha, né? Atrapalha. Foi o caso de Abraão e Sara, que tentou ajudar Deus. Deus tinha uma promessa, eles acharam que está demorando muito. Aí imagina aquele pensamento, não, eu estou muito velho, eu estou com 100 anos já, não tem condições de dar a luz. Você imagina Abraão pensando assim. Imagina Sara. Só que Deus a gente quer limitar Deus. Quer limitar Deus. Isso, quando a pessoa não entende o agir de Deus, ele limita Deus, ele reduz Deus ao tamanho do problema. Porque a visão Então, que a pessoa possa entender isso. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, continua servindo o Senhor, meu irmão. O que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dá graça. Está entendendo? Está chorando? Dá graça a Deus, irmão. Deus está te vendo. As nossas lágrimas Ele recolhe. Aí é nesse momento que você vai ser provado. E o diabo vai ter legalidade para provar você também. Porque se você blasfemar, se você blasfemar, ou não entender que ele agir Deus, agir erradamente para ajudar o Espírito Santo, você vai dar legalidade para o diabo atrapalhar. Por ver, essa situação da Palestina, como eu falei, está numa crescente, essa guerra que tem ao longo dos anos, essa guerra. Por quê? Porque eu não tentou ajudar Deus. Eu não tento ajudar Deus. Faça o que te cabe fazer, que é crer, é buscar o Senhor. Ver a nuvem se mover, a nuvem se movendo,
se move. Às vezes tem pessoas que ela não consegue entender que a nuvem está se movendo, aí ela começa a fazer as coisas naturalmente, né? Não entendendo que é Deus quem faz, é Deus que ajuda. Ele que opera o querer efetuar, é Ele. Então, se a nuvem for, vai, mãe. Se mandou parar, para. Sabe que a pessoa, não, eu vou fazer aqui porque eu vou dar. Não, Deus não mandou parar, para. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Entenda bem, Deus é tremendo, irmãos. Mas você tem que entender que isso está te forjando. A Bíblia diz que certa feita Paulo ia fazer uma obra missionária. Paulo queria fazer uma obra missionária, o Espírito Santo não vá. E ele insistindo, olha só, quem não quer fazer uma obra? Ele queria fazer algo de bom, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Então ele insistiu, não permitiu. Mas você vê que Paulo estava com a visão dele ali, focada em Deus. Mas se a gente não tiver com a visão focada em Deus, a gente vai estar amarrado, não vou o quê? Está repreendido. Não, irmão, o Espírito, ele fala, Deus, ele fala com a gente. Mas a gente pensa que aquilo que não vai de acordo com o meu querer é o diabo. É o diabo. Isso é falta de sensibilidade espiritual, né? De você entender que Deus está falando. O tempo todo Deus está fazendo alguma coisa, Ele está falando. Nós temos que ter sintonia para entender, compreender a voz do Espírito Santo. Temos que ter sintonia para compreender a voz do Espírito Santo. Temos que estar conectado no plugue do céu. Senão você não consegue entender. Senão não consegue entender. Se você estiver conectado no plugue da terra, você só vai ver as coisas da terra. Você só vai ver, não consigo, não dá, é impossível. É só isso que você vai ver. Fulano, mano, minha família, todos sempre morrem disso. Então, é meu destino. Eu lembro que na época da pandemia, alguém falou assim, não foi? Não, todo mundo vai pegar isso mesmo, dentro da igreja, não foi? Não, todo mundo está pegando a pandemia, a gente também vai pegar. Está repreendido, graças a Deus estamos aqui. Então as pessoas já estavam acomodadas, já esperando pegar a pandemia. E muitos morreram mesmo. Entenda bem, o próprio Jó, que diz lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz que de ouvidos eu te ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. É o próprio Jó que no início ele diz assim, ó, o que eu mais temia me sobreveio. Porque você tem medo de tudo. Tem medo de passar por luta, medo de estar no vale, de estar ali, medo de tudo. Medo de escuro, medo de... É uma pessoa que é cristão, mas está levada às vezes pelo espírito de medo. Então isso eu falei em Timóteo, que não nos dá um espírito de medo. Aí a Bíblia diz que Jó, ele diz, o que eu mais temia me sobreveio. Então ele temia ficar pobre, temia perder tudo, ele temia. Então Deus, cuidado com esses temores, que Deus pode querer te curar do temor, hein? Então Jó, no medo, olha o que ele diz, o que eu mais temia. Então ele confessa. Como é que ele confessa? O que eu mais temia, isso me sobreveio. De repente você não está entendendo o que está acontecendo. Mas já pensou se um dia eu fosse me separar? Já pensou se um dia eu perdesse meu emprego? Meu Deus, me livra. Já pensou se eu perdesse essa casa, esse carro, minhas finanças, o meu negócio? Não, eu não ia suportar. E Deus fala assim, você suporta assim, você não se conhece, eu te conheço, foi eu que te fiz. Então ele é o Criador. Aí a pessoa não está entendendo e começa a... Mas eu não vou aguentar isso. Então é por isso que Deus não pergunta assim, fulano e tal, você quer passar uma semana de necessidade financeira? Ou um mês, ou um ano, ou 10 anos? Você quer ficar uns 3 meses no hospital entre a vida e a morte? Eu vou operar no final? O que nós vamos falar? Não, Senhor, me livra disso. Então Deus não pergunta, você é guerreiro, você é servo. Como servo, Ele nos usa. Acordamos às vezes dentro da fornalha. A gente vê a história de José do Egito. Né? Tinha um sonho, tinha uma promessa, foi lançado no poço, foi lançado na prisão, a mulher de Potifar quis seduzi-lo, mas tudo isso para tentar pagar a promessa que tinha sobre a vida de José. Tudo isso. Mas José foi fiel. A fidelidade, ela nos leva, nos direciona a alcançar a promessa. É a fidelidade. Se José fosse infiel, ele teria morrido no poço. Se José fosse infiel, ele teria morrido lá na prisão. Se José fosse infiel, ele teria sido seduzido pela mulher de Potifar. Mas a fidelidade dele fez com que Deus fosse com ele em tudo que ele fizesse. E é interessante que no final, ele reconhece que talvez você não esteja reconhecendo agora. Ele disse... para a conservação da vida, que Deus me permitiu isso tudo. Não foi vocês. Olha que ele passou, ele foi caluniado, foi tentado ser... Quase mataram ele, foi vendido como escravo, foi preso. E no finalzinho, quando estava quase dando certo, né? Estava dentro do palácio de Potifar. Olha só. Aí lá dentro, escuta essa muito, sua filha.
Lá dentro do palácio de Potifar, ele era o segundo da casa. A mulher de Potifar cobiça ele e acusa ele de uma mentira, que ele tentou agarrá-la. Aí do palácio ele volta para a prisão. Aí tu fala assim, peraí, tá tudo bem até agora, acabei a campanha tal, tá tudo certo, por que isso de repente? Porque ele tinha que voltar para lá, porque ficou uma chave para ele pegar lá dentro. Tinha algo lá ele dentro. tinha que passar pelo Mas porteiro. não entende. Olha só, é uma chave do milagre. Às vezes o problema é uma resposta, irmão. Entenda bem. José poderia até nem estar entendendo. Não entender. Mas ele era obediente, ele era fiel. A fidelidade não te deixa questionar. Interessante, porque onde ele chegava, ele fazia tudo com esmero, né? Ele era preso, ele guardava, ele tinha a chave da prisão. E agora ele estava na casa de Potifar, sendo o segundo da casa, tudo ele estava sob suas ordens, ele é traído, aquela mulher mente, Potifar manda prendê-lo, lá na prisão ele encontra com o padeiro e com o copeiro. Gente, a mentira não tem poder de arrancar a promessa de quem é fiel. É verdade. Pode mentir, pode fazer intriga, não tem poder de arrancar a promessa daquele que é fiel, não. Até... Pode falar. Perdão. Até porque a Bíblia diz que quanto aquele que serve o Senhor não tem encantamento, não tem nada, feitiçaria, não pega se você estiver ligado na videira. Agora tiver aquele crente meia boca, aquela pessoa que tenta ajudar Deus, aí não acontece, se decepciona e para de caminhar, vou tirar umas férias espirituais. Então vê bem, nós dizemos aqui, José voltou lá para o calabouço, ele podia murmurar e falar, Senhor, o tempo todo dia eu sofri, agora que estava numa bolsa, não permitiu ser preso de novo, não, ele não blasfemou, ele voltou para o calabouço, voltou a ser um preso exemplar de novo. Ele falou assim com o padeiro, quando você for solto, você lembra de mim. Esperança. É interessante que olha só, ele colocou a esperança naquele homem, o homem esqueceu da promessa, porque não era tempo, porque no tempo certo, o faraó tem um sonho e ninguém revelava o sonho. Aí o homem, peraí, tem um cara, tem um hebreu lá, tem um cara lá preso, lá aquele cara é demais, ali, eu tô aqui porque ele revelou para mim o sonho que eu tive. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente pode estar dentro de uma prisão, a gente pode estar dentro de uma prisão. Vai chegar um momento que Deus vai lembrar da gente por causa da fidelidade. Você pode estar passando, pode estar sendo esmagado, mas Deus vai lembrar, vai fazer alguém lembrar de você e ir lá e trazer você para promessa, te trazer para promessa. O anjo puxa a ficha, né? Puxa a ficha e te coloca lá na promessa. Não tem mentira, não tem intriga, não tem fofoca, não tem nada. É verdade, não tem nada se há fidelidade. A pastora está falando uma coisa tremenda. Você vai ver que Mardoqueu, ele estava lá com a rainha casada Esté com Assuero, e ali ele não tinha acesso ao palácio, ficava no portão sentado. E olha só como é que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas no céu e na terra. Tem pessoas que não entendem, por isso que não tenta ajudar Deus não, mas que as coisas acontecem no tempo do Senhor. Fora do tempo do Senhor é maldição. As coisas só acontecem no tempo do Senhor. Olha que Mardoqueu estava naquele portão sentado, Amã passava, Amã zombava, Amã queria que todo mundo reverenciasse ele, Mardoqueu não, o judeu não reverenciava ele. Isso criou um ódio no coração de Amã. Amã propôs matar Mardoqueu. Veja bem, criou um ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele como os outros se curvavam. Aí o que acontece? Mardoqueu, ele estava um dia lá, quando ele ouve os guardas comentando de matar o rei. Olha o tempo do Senhor. Matar o rei. Aí ele vai e manda contar para Estel, aquele Bigtan e outro guarda que está tramando matar o rei. Aí ela vai e conta para o rei, é aberta uma sindicância, é apurada a verdade, os homens são mortos. E aí esquece-se de Mardoqueu. Aí a pessoa não entende. Olha como assim não temos que ajudar Deus. Olha como é no tempo do Senhor. Foi colocado no livro de crônica, mas ninguém ficou, ninguém lembrou o rei de nada. Passou-se o tempo e um dia, olha como é que quando o Espírito Santo vai agir na vida de alguém. Um dia o rei perde o sono. E quando o rei perde o sono, aí não tinha o que fazer, ele não foi ver novela na TV lixo, não foi ver. Não. Ele faz o quê? Vai ler o livro de crônicas. Porque a direção de Deus é que ele lesse o livro de crônicas. Eu não sei como a nuvem estava se movendo para ele. Estava se movendo. Para ele ler o livro. Amém. Justamente. Então entenda bem, teve que estar passando um aperto. Aí não sabe, mas tem anjo, você está com fé orando, está pedindo ajuda a outras pessoas, o anjo está movendo, a mão está se movendo lá naquela pessoa, naquela situação, não importa. Na situação que está tirando o teu sono, a tua paz, Deus está agindo. Você não pode parar por isso.
Ora para criar essa atmosfera espiritual para um milagre acontecer. Porque no momento certo, o rei perde o sono e vai ler. Vou ler aqui alguma coisa. Me dá um livro de crônica aí. E aí começou a ler. Que é algo natural, né? Não vou ler, aí, tô lendo por ler, né? Não, porque a Deus, mente se moveu, irmão. você entendeu, o Espírito te levou. Aí ele vai, o judeu Mardoqueu, ele favoreceu aqui, eu não fui morto, porque ele contou aqui que eu seria morto. O que foi feito de bem feito? Qual benfeitoria foi feita para o judeu Mardoqueu? Foi nada. Nada. O que eu posso fazer para honrar esse homem? No tempo de Deus a honra vem dobrada, irmão, porção dobrada. Por isso que é dito que agora a segunda casa é melhor do que a primeira, meu irmão. Está com dificuldade agora, permanece fiel na luta, igual casamento, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria. Permanece fiel, que no momento certo, irmão, Deus ordene a ficha puxada. Sempre digo isso, você está vivendo uma vida de oração, está jejuando, uma caixa de demônio, a mesma situação que tu está, tem caixa de demônio, jejum e oração, pede ajuda, você contar para as pessoas, pede ajuda e jejua, sabe por quê? Cria sua atmosfera espiritual, e aquilo da sua vida, aquela promessa que já existe, Deus não vai fazer milagre nenhum para você, o seu milagre já existe, ele falou assim, eis que tudo consumado está, então nosso milagre já existe. Nós temos que entrar no mundo espiritual, em oração, em jejum, para que atingimos aquele nível espiritual onde está aquele milagre, para ele vir se manifestar no mundo natural. E às vezes eu não entendo isso, que o que está acontecendo é porque tinha situações ali que tinham que acontecer. Aí Deus nos leva para o campo para o teatro de operações. E ali os anjos estão pelejando. Está caminhando, está sofrendo, está gemendo, mas está caminhando. E está ali matando gigante por dia, se não matam hoje, amanhã tem que matar 2, está ali, derruba um gigante hoje, continua, amanhã derruba outro, continua, e então olha que as forças tentam, parece que vão parar, mas Deus envia um refrigério, envia alguém, envia uma palavra, envia uma oração de alguém lembra de você, jejua, alguém levanta o Mardoqueu na vida que te livra, envia um açoeiro e alguém que te favorece. Deus vai sempre fazendo alguma coisa a seu favor. Às vezes é porção diária para a caminhada. Você não está entendendo, mas se em espírito você vai entender que Deus te dá o suficiente para você vencer aquela etapa. E lá na frente, a sua fidelidade faz com que Deus fale assim, vai lá, abençoe o meu servo, a minha serva. Aí o milagre acontece. É o momento que o rei fala assim, então, vamos ver agora o que eu vou dar para esse Mardoqueu. Aí entra ali, aí nesse momento, até o diabo dormiu para te abençoar, meu. Porque quando a mão volta ali, presunçoso, cheio de vaidade, querendo matar a Mardoqueu, a Bíblia diz que quando ele entra, ele olha para ele e fala assim, quem faria o homem? Quem será feito ao homem que o rei resolve honrar? Aí o inimigo de Mardoqueu fala, esse cara sou eu. E enche a bola, né? Eu nunca quis ser levado um dos maiorais pela cidade sendo apregoado, que esse homem que o rei resolveu honrar, que monte no cavalo do rei, usa a capa do rei, tudo do rei. Ele encheu a bola de Mardoqueu. Ele falou, então vá, faça tudo isso com o judeu Mardoqueu, que não come a palavra do que você disse. Então no tempo da honra, meu irmão, nem o diabo, até o diabo vai ser usado como instrumento para te abençoar. Até quem te caluniou vai ter que dizer, é Deus. Quem falou mal, quem zombou, quem disse, quem é esse doido aí? Eu não larga esse Deus logo. Quem zombou de você vai ter que dizer assim, foi Deus nessa vida. Foi Deus, só pode ter sido Deus. Então entenda bem, a mão que te permite, que te conduz ao deserto, ao vale, é a mesma mão que te guia, te sustenta e te dá vitória. Nós vamos orar. E eu convido você a entregar as suas causas na mão do Senhor. Não desista. Deus é fiel. Está trabalhando na sua vida, embora você não veja. Não precisa você ver. Você só que crê, meu irmão. Você não vê não, minha irmã. Você só que crê. Está olhando pelo filho que está preso, alguém que está na bebida, nas drogas, na prostituição, alguém que foi embora de casa. Você tem só que crer. Continue crendo, porque o diabo vai fazer de tudo para você deixar de crer. Porque quando você crê, você incomoda as trevas. Quando você continua crendo, está apanhando, mas está crendo. Está levando pressão, mas está crendo. Estão apertando você, mas está crendo. Meu irmão, o inferno não suporta. Mas está blasfemando. A Bíblia diz, lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então, meu irmão, não para. Se sujeita a Deus. Ordena para o seu ego, para a tua soberba, para a sua ingratidão. Se sujeitar, igual Davi batia no peito e ordenava, alma, louve o Senhor,
para que você possa continuar agradando a Deus, mesmo debaixo de lágrimas. Esse Deus que é fiel e não muda, vai te honrar. Então vamos orar nesse momento. Eu queria apenas concluir essa palavra, dizendo a você que no momento daquelas lutas do deserto, você vai entender que tem direção, segurança e proteção, encorajamento, conforto na tribulação, capacitação espiritual. Esses atributos você adquire no campo de batalha, porque o marinheiro é treinado no mar revoltado, não é água mansa e parada, não. É no mar revoltado que se treina o marinheiro. E eu e você somos treinados no meio das pelejas, entendeu? Então, nós somos conduzidos ao deserto por isso, mano, para aprendermos a confiar em Deus, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, para que haja santificação, que a gente começa a buscar mais o Senhor, o Espírito nos leva a nos santificar mais, e para que a nossa fidelidade seja festejada. Amém? Então vamos estar orando. Melhor, nossa fidelidade seja testada, porque Deus quer o nosso resultado, mas Ele quer que você se conheça naquela situação. Deus permite a gente ir naquele ponto para que nós nos conheçamos. Ele nos conhece. Então Deus não me conhece, não, Ele nos conhece. Tanto Ele conhece que Ele permite isso para expurgar aquilo que atrapalha dele fazer o que tem para fazer na sua vida e na minha vida. Por isso que Ele permite o fogo, por isso que Ele permite a fornalha esquentar 7 vezes mais. É para expurgar aquilo que atrapalha de nós sermos que Ele já traçou para que nós fôssemos. Então, nessa noite, vamos orar nesse instante, mas que você possa entender isso, que a mão que te conduz ao deserto, assim como conduziu Jesus no capítulo 4 de Mateus, é a mesma mão que te sustenta, te guia e te leva à vitória. Essa mesma mão. Que Ele diz, eu te conduzi no deserto. Vamos orar, mas que você possa guardar esse versículo aqui que nós lemos hoje, Deuteronômio 8, que ele diz aqui, no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, agora é só descansar em Deus, porque isso está sendo permitido pelo Senhor, e você vai sair daí um guerreiro, uma guerreira muito mais apta do que você começou essa guerra. E Deus vai te usar para coisas tremendas, para obras maravilhosas que vão ser glorificadas do Senhor. Aí você vai poder dizer, como Jó diz, agora te ouvi os meus olhos, não mais só os meus ouvidos. Aí você vai poder dizer para alguém, não, Deus cura sim, Ele me curou. Deus muda casamento, que Ele mudou o meu. Deus traz de volta aquele que saiu, aquela que foi embora, que Ele fez na minha vida sim. Deus liberta o encarcerado. Deus opera milagres sim. Aquela causa na justiça, Deus tem poder para abençoar e ela ser liberada. É assim que Deus quer que você tenha condições de usar os seus lábios pela fé e também falar. Vamos estar orando aqui agora. Vamos estar buscando a face do Senhor. Vamos estar agradecendo a Deus, porque eu creio que Deus está fazendo um milagre na tua vida hoje. Onde essa palavra chegar, milagre vai acontecer. Onde essa palavra chegar, vidas serão transformadas. Onde essa palavra chegar, alguém será liberto das drogas, da bebida, da prostituição, de caminhos errados. Deus vai estar fazendo algo na sua vida. Amém? Eu creio assim. Vamos estar orando. Grandioso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Cada pessoa que o Senhor permitiu estar diante dessa live, Senhor, assim como aqueles que um dia vai receber essa live de manhã, de tarde, de noite, em outros lugares, em outros países, como nos Estados Unidos, México, e outros países que nos assistem também. Senhor, eu creio que o Senhor vai estar curando vidas, libertando, ó Pai. Toma esse casamento com problema, Deus. Toma essas vidas que passam agora por uma pressão, onde o casal não está se entendendo, Pai. E não compreende que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o Senhor, mas é contra demônios, Senhor. Toma nas suas mãos, dá entendimento para essa pessoa. Toma essa pessoa que perdeu o emprego, Pai, talvez esteja desesperada agora, porque era um emprego bom, e agora não sabe como pagar as dívidas, Pai, está em desespero. Senhor, derrama da tua graça sobre essa pessoa, de maneira que ele possa entender que se uma porta se fechou, outra melhor vai se abrir. Toma nas suas mãos. Toma esse enfermo sobre um leito de enfermidade, Pai. Derrama da tua graça sobre ele. Ó, Senhor, toma aí, meu Pai, nosso irmão, pastor Luiz, que diz aqui, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, traz essa realidade na vida dele, na casa dele, Pai, no nome de Jesus. Cada um dos irmãos que passou aqui, nosso irmão Marcos Rosário,
cada um dos irmãos que estão assistindo e que irão assistir essa live, manifeste o teu poder sobre a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus. Toma esse encarcerado, Pai, que talvez passou agora no Facebook, viu essa oração, talvez esteja aí porque roubou alguma coisa, ou está preso às drogas, ou algum crime que ele cometeu, não sabe como aconteceu, mas a vida que ele estava levando, ele levou a isso, e está arrependido, Senhor, arrependida. Toma nas suas mãos essa pessoa, derrama da sua graça sobre ele, sobre ela, muda o quadro da sua vida. Pai, toma essa pessoa de uma geografia distante, Senhor, que passa por privação. Temos irmãos que estão pedindo ajuda ali na África, em Calamoloca, em Guiné. Ó, Pai, várias cidades ali em que eles pensam em estar no Brasil, estudando, aprendendo, para poder voltar e fazer tua obra naquele lugar. Fortalece, Deus, entra com providência, Pai. Toma ali o ministério do mês, Senhor, ali em Moçambique, Pai, nosso irmão Feliciano, sua equipe. Toma nas suas mãos. Toma ali o apóstolo Maurício, Senhor. Vigila o João, Pai, Conexon. Toma o irmão John e Cirilo. Cada um desses irmãos. A Mangueira Frank, o presbítero aí do nosso Até Que Se Torne Cultura, Deus. Toma nas suas mãos. Abençoa esses homens e mulheres de Deus, ó Pai, nesses países distantes. Também no nosso Brasil, nos estados do Brasil. Visita cada vida agora que passa por luta, por amor ao Teu Evangelho. Aqueles que são perseguidos, ó Deus. Toma nas suas mãos. Pai, derrama da tua graça, ser resposta para essa vida neste momento, ó Deus. Toma esses pastores, ó, quantos estão passando por dificuldade nesse momento. Toma cada grupo de pastores, cada grupo de oração. Toma aqueles que estão agora pelos montes buscando a tua face. Pai, toma nas suas mãos, Deus. Toma as crianças, ó Pai, que tem sido tão agredida a nossa nação. Visita as crianças. Toma nas suas mãos cada bebê que nasce nessa hora. Dai vida, graça, Senhor. Pai amado, cura agora vidas que estão enfermas, aqueles que estão no leprosário, no hospital de câncer, aqueles que estão com Alzheimer, Senhor. Cura nesse momento, Deus. Aqueles que estão agora, Pai, nos hospitais aí, e muitas das vezes, muitos estão pelas ruas, Pai, não tem como ir para um hospital, estão passando mal pelas ruas. Pai, Tu és um Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Pai, um milagre nessa noite. Toma nas suas mãos essa pessoa que perdeu o estímulo, Pai, não quer mais trabalhar no seu ministério, alargou para o seu departamento. Toma essa pessoa que quer voltar do campo de missões porque não achou que escolheu errado, Senhor. Toma nas suas mãos. Cada alma agora que está aflita diante dessa oração, que a gente conversa com favor, Pai. Traz resposta, Senhor. Toma esse que busca uma ajuda, Pai, nesse processo, está na justiça que não tem resposta. Para um milagre nessa noite. Cada causa, Senhor. Cada causa que tira o sono, que faz com que a pessoa fique perturbada, Senhor. Perturbada, meu Deus. Pai, glorifica o Teu nome agora, manifestando o Teu poder, agindo nessa situação. Entrega as nossas vidas, lares e famílias em Suas mãos. Cada alma que está ao alcance dessa oração, peço que nessa noite, madrugada e tarde em outros lugares, o Senhor venha, Pai, manifestar o Teu poder e honrar a fé dessa pessoa. Toma o nosso Brasil, as nossas autoridades constituídas, ó Deus, que o engano caia por terra. Manifeste o Seu poder, Pai, que a verdade possa ser ali manifestada, meu Deus. Toma as pessoas que estão presas, ó Pai, como aquele grupo da Papuda. Toma nas Suas mãos. Toma nas Suas mãos, Pai, pessoas que estão ali desesperadas, perderam casa, perderam emprego, perderam bens, ó Pai, nessa situação que está acontecendo. Oramos para que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua bênção, Senhor. Toma aqui os moradores do condomínio, ó Deus. Opera milagre neste lugar, os vizinhos arredores. Toma aqui o Ministério e Comunidade Javé. Pai, visita nesta noite. Toma cada morador em cada uma dessas ruas. Toma o evento de casais que terá no sábado. Cada um dos casais relacionados, ó Deus, que representa uma família. Para milagre, Senhor. Marca as suas vidas. Que aquele evento ali seja manifestado o Teu poder, ó Pai. De maneira que cada equipe que vai estar trabalhando, o Marcelo, dono do local, da casa de festa, Casa Branca, toma nas Suas mãos. Mas que todos os envolvidos, direto ou indiretamente, ó Pai, possam ser agraciados, abençoados pelo Senhor. Entrega essa noite nas Tuas mãos. E nós cremos no agir do Senhor. Creio que eu verei de cada um dos irmãos que vão assistir ou que estão nessa live. Eu verei que o milagre aconteceu, que a resposta chegou. Eu creio, ó Pai, porque a Tua palavra diz que para todas as coisas, há um tempo, determinada pessoa não saiu na terra. E eu creio que hoje é o tempo, Pai. Está manifestando o Seu milagre nessa hora sobre cada uma dessas vidas. É por isso que graças eu Te dou, porque creio no poder que é em Ti, Senhor. Eu creio, ó Pai, creio. Fim também essa oração, orando pelo Rio Grande do Sul, onde ali as águas
tem destruído muitas casas, muitas vidas já morreram. Toma também a Índia, Senhor, os países que estão sendo perseguidos, países que estão em peste, terremoto, incêndio. Toma nas suas mãos o vento forte, tem derrubado casas, arrancado árvores. Toma nas suas mãos. Então, aqueles que moram em comunidades, ó Deus, tanto no Brasil como fora do Brasil, para milagre nessa noite, Deus. Mas cura essa pessoa, enxuga essas lágrimas, ó Deus. Manifesta o seu poder. Essa mente que estava perturbada pela acusação de Satanás, Pai, refrigera essa mente, Pai, esse coração. Mas que ela possa confiar no Senhor, que essa pessoa possa ver a sua mão agindo, ó Deus, e crer. Está mudando o quadro, Deus. Entrego nas suas mãos. Já te agradeço pela tua fidelidade, Senhor. O teu agir. Muito obrigado por tudo, Deus. Me despeço. Em nome de Deus, teu filho amado. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa descansar em Deus. E eu creio que eu virei de você em uma das nossas lives mais à frente. Que Deus te abençoou. Que foi nessa noite que Deus manifestou o poder na sua vida. E você sentiu que algo aconteceu, que você que estava cego passou a enxergar, que você não conseguia andar, os ossos começaram a se organizar. Aquela mão que estava murcha, de repente voltou para o lugar. Os dedos entrevados, aquele ouvido que não ouvia, passou a ouvir. Eu creio nisso. Eu creio, Pai. Então, toma nas suas mãos. Muito obrigado por tudo. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que permitiu estar ali na sua casa contigo aí, nessa live, no seu carro, talvez numa praça agora, comendo a pipoca. Eu creio que você está agora sendo abençoado por Deus. E até a próxima live e que Deus te abençoe tremendamente. E assim me despeço dizendo, Shalom Adonai. Deus te abençoe e te guarde, te fortaleça e te conduza em vitória, em nome de Deus, teu filho amado. Amém. Tchau, meu irmão.